Olá, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje daremos continuação ao nosso conteúdo de hidrostática. Vem comigo. Olhem o desenho aí, galerinha. Se liguem aí. Pergunta: dá para encontrar a pressão no ponto 2? Sim ou não? Sim, né? Dá para encontrar a pressão no ponto 2. Como é que podemos encontrar essa pressão? Simples, ó. Olha para cá. A pressão no ponto 2 nada mais é do que a força aplicada sobre determinada área. Temos essa equação. Lembrando que a nossa primeira aula de hidrostática, nós vimos o conceito de pressão e o conceito de densidade. Tudo bem? Vou deixar um card aí para vocês para acessarem também essa aula. Bom, se formos analisar, qual é a força que está atuando no ponto 2? Só existe uma força atuando nesse ponto, que é justamente o peso do fluido sobre ele. Então, o que nós temos aqui? Temos aqui o peso do fluido, digamos que seja água, por exemplo. O peso da água, o peso daquela massa de água sobre a área. Tudo bem? Temos mais, temos mais. O peso, nós sabemos que é o produto da massa pela gravidade. E aí, vejam, tem uma massa aqui. Tem um M aqui, massa, ok? E aí eu vou lembrar lá de densidade. Lá na densidade, eu tenho que essa grandeza é a razão entre a massa pelo volume. Lembrando que densidade é diferente de massa específica, tá? Se fôssemos rigorosos, aqui na verdade nós não mexeríamos com densidade, sim com massa específica. Tudo bem? Com massa específica. Mas como eu já coloquei densidade, vamos aí terminar com densidade. Tudo bem? Então, densidade é massa sobre volume. Vocês conseguem perceber aí qual é a relação da massa? A massa é o produto da densidade pelo volume. Lembrando que densidade é a massa de um corpo pelo volume total. É diferente de massa específica. Qualquer dúvida sobre isso, voltem lá na nossa primeira aula de hidrostática, tudo bem? Então temos aqui. Agora o que nós vamos fazer? Simplesmente substituir. Onde tem massa, eu coloco como produto da densidade pelo volume. Então aqui eu tenho densidade, volume e gravidade. Tudo isso dividindo pela aceleração. Ou, perdão, pela área. Bom, vou lembrar para vocês que o volume do cilindro nada mais é do que a área da base pela sua altura. Notem aí, professor, mas vamos pegar a altura do cilindro? Não. E aí é por isso que eu disse para vocês, se fôssemos rigorosos, nós mexeríamos não com densidade, e sim com massa específica. Porque essa altura aqui, ó, é a altura da coluna de água, é a coluna ali do fluido. Então, vou chamar de Hzão, tá? Então eu posso pensar que esse Hzão aqui é a profundidade, certo? É a altura entre a superfície do fluido e o ponto 2. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Ó, se liguem aí. Eu tenho bem aqui uma relação bem interessante de volume sobre área. E aí nós acabamos de ver que o volume é o produto da área pela altura. Então se liguem. Se aqui eu tenho volume sobre área, o que eu vou fazer aqui? Simples. Olha para cá, ó. Vou passar essa área dividindo. Então eu vou ter volume sobre área é igual a quem? É igual a H maiúsculo. Tudo bem? Tá aí. Eu vou substituir agora essa relação aqui. Só fazer ela mais bonitinha aqui. Aqui também, fazer bem bonitinho. Oh, meu Deus, que coisa linda. Sim, sem brincadeira, vamos lá. Vou substituir agora esse H, ou melhor, essa razão por H aqui nessa equação. Então se liguem. Então eu vou ter que a pressão no ponto 2 nada mais é do que densidade, gravidade e volume sobre área é o nosso Hzão. Tudo bem? Então tá aí. Dessa maneira, nós iremos calcular a pressão no ponto 2. E aí, só para ficar claro, o nome disso aqui, galera, é pressão hidrostática. Professor, o que é pressão hidrostática?
é a pressão exercida pelo peso da coluna de água sobre determinado ponto. No caso aqui, o nosso ponto 2. Então, a pressão hidrostática é dada por essa função. E aí, só para ficar claro, pressão, densidade ou massa específica, nesse caso, novamente, eu estou sendo chato nisso, mas se fôssemos rigorosos, não seria densidade, e sim massa específica, tá? Mas pode ser densidade. Densidade, gravidade e profundidade. Tem o Hzão e o Hzinho, não é o H', tá? Não é o H', é a profundidade. Tudo bem? É a distância entre a superfície do fluido e o ponto 2. Certo, galera? Tudo entendido? Percebam agora, galera, que no desenho eu tenho o ponto 1. E a pressão no ponto 1 é diferente da pressão no ponto 2. Ah, professor, como é que eu sei disso? Simples, porque olhem a equação. Tudo bem, tudo bem. Essa pressão aqui é a pressão no ponto 2. Eu especifiquei um ponto. Mas a pressão hidrostática é dada por meio dessa relação. Pressão hidrostática é o produto da densidade, da gravidade e da profundidade. Tudo bem? Essa aí é a pressão hidrostática. Qual desses dois pontos possui uma pressão maior? Observem a equação. A profundidade é diretamente proporcional à pressão, ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Tudo bem? Então a pressão no ponto 2 é muito maior que a pressão no ponto 1. Mas como é que podemos calcular essas diferenças de pressão? Dá para calcular isso? Dá, galera. Dá para calcular isso. E nós usamos o teorema de Steven, ou Steven, como queiram, para fazer isso. O que esse teorema vai dizer para a gente? Simples. Esse teorema vai dizer o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos nada mais é do que o produto da densidade, da gravidade e do desnível entre esses pontos. Tudo bem? Então olha para cá. A variação de pressão, ou a diferença de pressão entre dois pontos, nada mais é do que o produto da densidade, da aceleração da gravidade e do H'. Professor, o que é esse H'? Esse H', entendeu? Esse H aqui, ó, esse H com essa linha, é o desnível, ou seja, a diferença de altura entre esses pontos. Então, galera, tá aí o nosso teorema de Steven. Eu vou chamar de Steven, tá, galera? Sem problema, sem noia. Vamos aqui na manha. Uma consequência interessante desse teorema é o seguinte: se os pontos apresentam é melhor apresentam estar. Tudo bem? Apresentam estar no mesmo nível, possuem a mesma pressão. Tudo bem? Tá aí. Essa é uma consequência do teorema de Steven. Se não há desnível, a pressão entre meus pontos também será igual. É isso que eu estou dizendo. Tá aí, galera. Pronto. Daqui do teorema de Steven, tiramos uma consequência ainda bem interessante, que são os vasos comunicantes. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Pronto, aí o professor estava escondendo aí, né? Põe mal aí, galera. Tá? E o que são esses vasos comunicantes? Olhem para cá. Então olhem aqui no nosso desenho, temos um vaso, ou melhor, temos vasos comunicantes. Professor, o que é vaso comunicante? Galera, observe o desenho. Vasos comunicantes são tubos que se conectam entre si. Simples, tá? E dentro desses tubos existe um líquido em equilíbrio. Tudo bem? Então, são vários tubos, aqui eu tenho, no caso eu tenho 3, né? Que se conectam, ok? E dentro deles possui um líquido em equilíbrio, certo? O que é importante aqui? Primeira coisa importante aqui dos vasos comunicantes. A altura da coluna de líquido, percebam que é igual em todos os meus tubos. Então eu vou colocar aqui, ó, a altura, se liguem aí, da coluna de líquido
é igual. Tá? Então, tanto faz aí o formato do tubo. Tanto faz. Perceba que eu tenho 3 formatos diferentes. Mas a altura da coluna de líquido é igual nos 3. Tudo bem? Uma segunda coisa que nós podemos observar aqui também está relacionado ao teorema de Stephen. Lá vimos, acabamos de ver, né, que quando 2 pontos possuem o mesmo nível, eles apresentam a mesma pressão. Então aqui, o que nós temos? Teremos que pontos na mesma altura possuem mesma pressão. Simples assim. Observem aí os pontos 1, 2 e 3. Eles estão na mesma altura, ó, nosso H com a linha em cima. Tudo bem? Então, pontos na mesma pressão, ou perdão, na mesma altura. Possuem mesma pressão. Ah, professor, mas e se tivesse um ponto aqui embaixo? Esse ponto teria a mesma pressão que o ponto 1? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É lógico. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Sabemos disso. Tudo bem? Tá aí, então, ó. Mesma pressão. Pronto, galera. Pronto, tá aí. Show de bola. Uma aplicação interessante dos vasos comunicantes é o tubo em U. Notem o desenho. Eu tenho um tubo, tem formato de U, né? Lógico. E dentro desse tubo há 2 líquidos, pode ter 3, pode ter, enfim, pode ter vários líquidos, né? Mas aqui tem só 2, tá? Que possuem densidades diferentes, tá? Tudo bem? Então, esses líquidos possuem densidades diferentes, e aí nós já sabemos, né? O líquido mais denso tende a ficar aqui embaixo, e o líquido menos denso tende a ficar mais acima, como é o caso líquido A, líquido B, densidade A, densidade B. Então, professor, quando cair uma questão de tubo em U, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que observar os pontos que estão no mesmo nível. E notem, já tem aqui 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2, tudo bem? Nesse caso aqui, galera, o que vamos fazer? Vamos igualar as pressões. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Acabamos de ver isso aqui, tudo bem? Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, certo? E como calculamos essa pressão? E aí, eu ainda não falei isso para vocês, mas percebam, vou falar, mas percebam que o meu tubo em U, ele está aberto. Então, vejam, além, aqui no ponto 1, tá? No ponto 1, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, além da pressão da coluna de água, existe também a pressão atmosférica atuando sobre esse fluido. Tudo bem? Então, existe também a pressão atmosférica. Vou colocar aqui. Pronto. Existe também a pressão atmosférica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, além da pressão da coluna de água, a pressão hidrostática, temos a pressão atmosférica atuando nesse ponto. Então, vamos ter o seguinte. A pressão no ponto 1 nada mais é do que a pressão atmosférica, a pressão hidrostática. Professor, qual é a pressão hidrostática? É aquela lá, densidade, gravidade e altura. E atenção, qual é a altura que vocês vão usar? É a altura de A, tudo bem? H, deixa eu botar aqui H. Vou botar H1, tudo bem? H1, para ficar melhor. Isso é igual a quem? A pressão 2. Pressão atmosférica mais pressão hidrostática, densidade, gravidade e a altura. Lembrando, é a altura do ponto até a superfície, tudo bem? H2. Show de bola. Bom, o que nós temos aqui? Temos aqui, galera, que quando eu passar a pressão atmosférica, essa aqui, ó, para o primeiro membro, ela vai com sinal negativo. Logo, vou cancelar essas duas, tudo bem? Outra coisa que nós podemos cancelar é a aceleração da gravidade. Por quê? Porque ela é constante. Tudo bem? Não existe uma parte do fluido na Terra e a outra na Lua. Isso não vai existir. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter essa relação. Ó. A densidade do líquido 1 e a altura do líquido 1 é igual a o produto, tá? Densidade do líquido 2 e a altura do líquido 2. Então, temos isso aqui. Show de bola? Tá aí. Essa é a relação. Professor, mas e se houver mais um ponto? Se tiver 3 pontos, por exemplo, eu tenho 3 líquidos e 3 pontos. Só igualar aqui, galera. Igualou a densidade
do meu líquido 3 e a altura do meu ponto 3. Tudo certo? Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida ou pergunta, deixem nos comentários que eu terei o maior prazer em responder a todos. Não esqueçam de se inscrever, de dar joinha nesse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Valeu e até a próxima.